Olá, alunos, estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje a aula de número 5 está na página 26 do nosso livro. Nós vamos começar estudando as elevações da parte ocidental da Terra Santa e principiaremos com a montanha do Líbano, ou também a chamada Montanha Branca. Ela corre paralelamente ao mar Mediterrâneo, numa extensão de 170 quilômetros. A sua altura média varia de 1.000 a 3.000 metros. Esse monte é citado cerca de 70 vezes na Bíblia. Nessas situações estão incluídas, às vezes, os montes antilíbanos, que correm em paralelo ao Monte Líbano. Ela é famosa pelos cedros do Líbano. Nós temos algumas referências e eu quero ler uma delas. A primeira está em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 25, que diz assim: Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Esta oração foi feita por Moisés quando estava avistando a terra prometida do cume do Pisga. Ele foi privado de ver essa terra e ele pediu isso, mas o Senhor não deu a ele a realização desse pedido. Nem tudo o Senhor faz como nós queremos. O Senhor disse a Moisés: olha, tem coisas que não dá para pedir e essa é uma delas, não me fale mais nesse assunto. Mas foi o desejo de Moisés avistar esta montanha do Líbano. Outro monte famoso é o Monte Hermon. A tradução de Hermon é a montanha principal, ou então dedicar, consagrar. Não é que a tradução, dedicar e consagrar, na verdade é a tradução, mas é conhecido o Monte Hermon como a montanha principal, talvez por causa da sua altitude. É um monte muito alto e ele pode ser visto de Israel. Ele faz já divisa entre o Líbano e o Israel. E por ser uma montanha muito alta, é coberta de neve no seu topo o ano todo. Está a cerca de 2.800 metros de altitude e foi provavelmente o local da transfiguração de Jesus, conforme nós lemos em Mateus capítulo 17, que diz que Jesus foi levado a um alto monte e ali ele se transfigurou na presença dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Não existe em Israel nenhum monte que seja tão alto, tão elevado. O único mais próximo de onde ele morava, que era Galileia e que era elevado, sem dúvida, era o Monte Hermon. Acerca do Monte Hermon, nós temos, inclusive, na Bíblia, alguma poesia. Por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 8, nos apresenta uma poesia sobre este monte. Vamos ver 4:8 de Cantares. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano, olha o cume de Senir e do Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Então, vocês vejam que Salomão, nesse cântico que ele dedica a Sunamita, acho que foi o amor da vida dele, e que acabou sendo conhecido como o livro de Cantares de Salomão, há uma citação poética deste monte. Aliás, em Deuteronômio também, no capítulo 4, versículo 48, nós temos uma citação do Monte Hermon. Este monte tem um nome diferente. Ele é conhecido como Monte de Sião, é chamado de Sião. Vamos ler o texto de Deuteronômio 4, versículo 48. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao Monte Sião, e ele explica que é Hermon. Esse monte também recebe outro nome. Ele é chamado de Monte Senir. Isso está em Deuteronômio capítulo 3, versículo 9. Vamos à leitura dele. Os sidônios a Hermon chamam Sion,
porém os amorreus lhe chamam Senir. Então vejam que ele tem dois nomes aqui, ele é chamado de Sirion pelos sidônios e Senir pelos amorreus. Lembram daquela passagem em que o salmista Davi aconselha que os irmãos vivam em união? Ele diz que é como orvalho, a união dos cristãos é como orvalho que desce lá do Hermon, não é isto? É um monte famoso e é citado muitas vezes numa perspectiva poética, em razão da sua beleza, em razão dos seus valores. Muito bem, é o pico mais elevado do Antilíbano, como vimos dizendo, situado a sudoeste dos Líbanos orientais. Serviu de limite para as tribos de Manassés e o território de Bazã. Do sul desse monte saem filetes de água que formam o Rio Jordão. Veja nesse mapa aí, está vendo esses filetes? Os judeus gostam muito de usar a metáfora, e alguns deles dizem, olha, o Rio Jordão nasce parecendo uma mão. Na verdade, essa mão são os filetes de água que estão ali ao pé do Monte Hermon e que acabam então formando o Rio Jordão. Outro monte famoso é o Monte Tabor, que significa pedreira. Esse monte eleva-se a 320 metros sobre o vale e 615 sobre o mar. Foi o local da convocação do exército de Baraque. Vocês lembram daquela passagem que está registrada em Josué, capítulo 4, versículo, capítulo 4, versículo 6, aqui se lê, e enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Quando Débora era juíza, ela deu ordem a Baraque para reunir então 10.000 da tribo de Naftali, entre a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon, para com isso atraírem os homens de Cícera. E quando eles, atraídos para o Monte Tabor, em busca do exército de Débora, eles foram surpreendidos, era na verdade uma tocaia. O exército de Débora, que era liderado por Baraque, desce e pega os soldados de Cícera na subida, e Deus dá naquele dia um grande livramento a Israel. Há outras referências ainda a respeito do Monte Tabor. Uma delas é que esse monte está perto de Nazaré. Vamos falar agora de outro monte, o Monte Carmelo. Carmelo possui vários significados. Um deles é vinha, o outro é jardim. O significado de Carmelo também pode ser terra ajardinada ou frutífera, ou simplesmente terra fértil. Está situado a 581 metros de altitude. É um dos poucos montes altos de Israel. E era o local onde Nabal, esposa de Abigail, possuía terras e rebanhos. Esta é uma história muito bonita e interessante que vale a pena ser meditada. Lembram da história de Nabal e Abigail? Davi estava lutando com o seu exército, aquele exército improvisado deles, de homens desocupados. Ele precisava se defender das perseguições de Saul, mas ao mesmo tempo ele usava o seu exército muitas vezes para defender o país dos ataques dos filisteus, que eram frequentes nos dias de Davi. Mas depois de ter lutado tanto, ele passa por lá, pelo Monte Carmelo, sente um cheiro de carne assada, sente um cheirinho gostoso de churrasco. É que cada vez que um fazendeiro, uma pessoa que lidava com ovelhas, fazia corte e tosqueava as ovelhas, o dono desse rebanho oferecia uma festa para os seus empregados.
E essa festa normalmente era com carne, era com muita comida. Davi está vindo com seus homens e sentindo falta de comida e ao mesmo tempo cheiro de churrasco, pede que alguns dos seus homens sigam até a casa de Nabal, que estava na montanha do Carmelo, e peçam comida. Mas Nabal ignora completamente Davi. Nabal era um homem de coração ruim, era um homem perverso, e ele tanto ignora Davi que manda um recado dizendo: quem é Davi? Ora, prova que sabe quem é Davi, porque você chega a citar o nome do pai dele. Quem é o filho de Jessé? Mas fala isso ironicamente. Quando a notícia chega a Davi, Davi fica irado, aborrecido, frustrado, e Davi era meio esquentado. Ele não era muito calmo para resolver as coisas, não. Ele jura, quer saber de uma coisa: amanhã mesmo eu vou à casa de Nabal, vou acabar com tudo que ele tem, não vai sobrar nada, vou acabar com tudo e com todos. A ira de Davi era muito grande, afinal de contas, Davi estava em suas lutas defendendo os interesses da nação e, subsequentemente, defendendo também os interesses de Nabal contra os inimigos invasores. Nessa hora, a esposa de Nabal, Abigail, fica sabendo que Davi está revoltado, porque um dos seus empregados traz a notícia, e ela fala com seu marido: olha, você veja que situação você nos colocou. Davi podia ter sido alimentado ontem, havia comida suficiente para ele e para os seus homens, mas você egoisticamente não quis saber dele. Ela está se vendo numa situação de apuros. Na verdade, ela não falou imediatamente com ele, não. Ela viu a situação e foi até Davi e levou comida para Davi e os seus homens. Ela é uma mulher sábia, ela sabe como chegar, ela chega mansamente, coloca para Davi toda a sua queixa com relação ao seu marido também, pede perdão a Davi pelo seu marido, diz assim: olha, assim como é seu nome, é ele também, ele é um homem tolo. Ela abranda o coração de Davi. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a louca destrói. No primeiro instante, ela sabe se posicionar para apaziguar o ânimo de Davi e para interferir junto a ele, para que ele não leve à frente o seu intento. Depois de acalmada, ela volta para casa, ela espera passar a bebedeira do marido para falar com ele. Quando ela coloca tudo, ele fica calado. Passa algum tempo, a Bíblia é precisa, diz que 10 dias depois, ele sofre um colapso e morre. E a única maneira que Davi encontra agora de se vingar dele do que fez, é casando com a sua mulher. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Davi não agiu segundo o seu intento, não agiu na força da carne, não agiu movido por um espírito de ira, agiu já com o coração abrandado, sossegado e quieto, e o Senhor se vingou dele com Nabal. Agora, essa vingança não foi fácil, porque além de perder a vida, ainda tem a sua esposa entregue aos braços de Davi. Bem, a vingança do Senhor às vezes vai até onde o homem não pode imaginar, não é verdade? Outra coisa interessante neste Monte Carmelo é que foi o local do debate entre Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal eram 450, e quando o profeta Eliseu enfrenta esses profetas e os vence, leva-os depois para o ribeiro de Querite, e ali ele os extermina. Essa história está narrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 22 a 46. Foi também no Monte Carmelo que Eliseu se encontrou com a sunamita. Lembram daquela passagem da mulher a mulher de Sunem, que havia construído um quarto, ela e seu marido construíram um quarto para o profeta Eliseu parar cada vez que passava por lá? Um dia o seu filho, que é fruto de uma profecia do profeta Eliseu, o menino já havia nascido como fruto da profecia, sente uma dor de cabeça, provavelmente tivesse sofrido um aneurisma, e como decorrência disso ele morre. Ela então vai ao encontro do profeta Eliseu para apresentar a sua queixa. Diz: olha, eu pedi que esse filho nascesse, não, foi promessa tua, ele nasceu, mas agora ele me é tirado.
É quando então o profeta Eliseu diz assim: Geazi, vai lá. E a mulher diz: eu não quero Geazi coisa nenhuma, eu quero o profeta. Foi o Senhor que me prometeu esse filho, eu quero agora que o Senhor resolva isso. E o profeta vai lá então e o filho ressuscita. Mas o encontro da sunamita com o profeta Eliseu se dá neste monte, o Monte Carmelo. Então nós vimos alguns acontecimentos interessantes aqui no Monte Carmelo, né? Foi também um local em que Davi uma vez se escondeu de Saul. Há várias histórias bíblicas narradas aí no Monte Carmelo. Vamos ao outro monte, que é o Monte Gilboa, que significa fonte borbulhante. Esse monte está a 185 metros de altitude em relação ao nível do mar. Foi o último campo de batalha de Saul. Você pode ver referências aí nos livros de 1 Samuel 28:4, 31:1, versículo 8 também, 2 Samuel 1:6, versículo 21, versículo 21:12, etc. Por causa da morte de Saul e também do seu filho Absalão aí nesse monte, Davi o amaldiçoou. Vamos ver aqui a referência em 1 Samuel, capítulo 1, aliás, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Vejam as palavras de Davi: vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Davi estava realmente muito triste nessa ocasião. Por essa razão ele chega ao ponto de amaldiçoar o Monte Gilboa. O próximo monte é o Monte Ebal. Ebal quer dizer pedra. É um monte desnudo de constituição calcária, ou seja, você olha para ele, é diferente de olhar para outros montes. Quando você olha para um monte, geralmente você vê um monte verde, porque o monte geralmente é coberto por matas. Esse não. Você vê esse monte como pedra mesmo, você não tem nada de vegetação nele. Está numa altura bastante considerável, a 936 metros, e situa-se em Samaria. Do Ebal foram proferidas as maldições da lei para os transgressores de Israel. Lembram do que foi dito a respeito de Israel e das bênçãos e das maldições? Deus deu ordem para que no monte fossem proferidas as bênçãos e no outro monte as maldições. Vamos ver aqui, capítulo 11, versículo 29 de Deuteronômio. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses dois montes acabaram servindo de testemunho. O monte Gerizim de bênção, o monte Ebal como monte das maldições. Vamos ver então o monte das bênçãos. Você está vendo aí no mapa onde os dois estão localizados. O monte Gerizim está localizado ao sul do monte Ebal. E esses dois montes estão separados por um vale onde está também a cidade de Siquém, que é hoje conhecida como Nablus. Então, enquanto o Monte Ebal é só pedra, o Monte Gerizim já é diferente, é coberto por vegetação. Ele está um pouco mais baixo que o Monte Ebal, ele está a 870 metros de altitude em relação ao nível do mar. E contém o templo que os samaritanos construíram depois que os assírios invadiram seu território. Eles foram impedidos de adorar em Jerusalém. Vamos rever algumas coisas sobre isso. Você se lembra que em João capítulo 4 há uma narrativa
diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus chega à cidade de Siquém, ali está o poço de Jacó, uma mulher está tirando água do poço, enquanto os discípulos de Jesus vão à cidade para comprar pão. Eles gastam uma tarde em busca de pão e vêm se queixando que há falta de trigo, época de estiagem, não tem pão. E durante esse tempo, Jesus abre um diálogo com a mulher samaritana. O diálogo acontece aí no poço de Jacó, à beira do Monte Gerizim. O Monte Gerizim já era famoso por ser o monte em que foram proferidas as bênçãos para aqueles que obedecessem às leis de Moisés. Lembrem-se sempre, Ebal e Gerizim. E agora começa então o diálogo de Jesus com a samaritana. Essa região é uma região discriminada, Samaria discriminada. Quando nós estudamos juntos o Antigo Testamento, o aluno teve a oportunidade de aprender sobre a invasão dos assírios no território de Samaria, que era o reino do norte, não era isso? E Israel, ao sul, o reino de Judá. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 24 em diante, você lê a história da invasão dos assírios. Por causa da invasão, os assírios tinham como filosofia misturar, miscigenar, mesclar os povos. Ele queria com isto acabar com as características do povo. E nessa hora, então, os samaritanos passam a ser uma raça diferente, uma raça misturada. Os judeus, ou seja, aqueles que ocupavam o reino do sul, começaram a ver com antipatia os moradores de Samaria. Mesmo os que estavam na Galileia já não se davam com os moradores de Samaria. Samaria estava no meio do país, por causa dessa mistura. O que fizeram os samaritanos? A discriminação era tanta que eles eram privados sequer de adorar a Deus no templo que ficava em Jerusalém, no Monte Sião, lá na Judéia, portanto no Reino do Sul. A alternativa deles foi construir um templo, e eles construíram o seu templo no Monte da Bênção, o Monte Gerizim. Interessante que esse templo construído naqueles tempos antigos existe até hoje. E eles se ufanam, se orgulham de que eles possuem um dos manuscritos mais antigos das Sagradas Escrituras. Eles ainda leem nos seus cultos esses manuscritos do texto das Escrituras Sagradas, que eles conservam e usam nos seus cultos até o dia de hoje. Tudo isto acontece no Monte Gerizim. Bem, outro monte famoso é o Monte Efraim, local da sepultura de Josué. Eu quero fazer uma correção aqui no livro, porque está dizendo que está em Josué capítulo 20, versículo 7. Vamos fazer uma pequena correção? Às vezes um lapso de revisão torna o texto comprometido. Mas a leitura correta está, na verdade, em Josué capítulo 24, versículos 29 e 30. Vamos ler Josué, capítulo 24, versículos 29 e 30. Esse texto fala da morte de Josué e do seu sepultamento aí no Monte Efraim. Josué, capítulo 24, versículos 29 e 30. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Há outras referências, como Juízes 2:9, 1 Samuel 1:1, que falam da história de Josué sendo sepultado aí no Monte Efraim. As fronteiras de Efraim estão determinadas em Josué. Quando eu me refiro às fronteiras de Efraim, estou falando da tribo de Efraim. Estão determinadas em Josué, capítulo 16, e o seu limite ali com a tribo de Manassés
está em Juízes capítulo 17. Outro monte significativo é o Monte Moriá. Moriá significa terra onde o Senhor aparece. Vem da palavra mora, que quer dizer temor. Está a 744 metros acima do nível do mar. Em Gênesis capítulo 22, não é chamado de monte, mas de terra de Moriá. A Bíblia diz que Abraão gastou 3 dias para cobrir a distância entre Berseba e Moriá. Moriá, na verdade, é um montezinho pequeno. Numa das nossas aulas já mostramos em vídeo, eu quero mostrar novamente. Veja esta imagem do Monte Moriá. É um montezinho pequeno de pedra que está dentro desta mesquita. É uma mesquita islâmica que ocupa exatamente o local do antigo templo de Israel, o templo de Jerusalém. Ora, se os judeus pudessem, eles já teriam reconstruído o seu templo, só não o fizeram porque no local do templo existe essa mesquita, e se eles demolissem essa mesquita para reconstruir o seu templo, arranjaria uma guerra que não seria só federal, mas seria mundial. Contudo, está prevista a reconstrução do templo dos judeus nesse mesmo local, por ocasião da grande tribulação. É, portanto, uma profecia, uma promessa do Senhor, e a habilidade de um homem que será o anticristo permitirá que os árabes, de alguma maneira, abram mão desse espaço para que os judeus reconstruam o seu templo. De vez em quando a gente fica tentado a entrar na escatologia, que não é nossa aula, a nossa é geografia. Muito bem. Bem, nós estávamos falando da altura, que é 744 metros acima do nível do mar, e em Gênesis 22, então, ele não é chamado de monte, mas de terra de Moriá. E há uma distância, a distância entre Berseba e Moriá é de 48 quilômetros. Foi a distância percorrida por Abraão quando ia sacrificar o seu filho nesse monte que hoje, mais uma vez dizendo, está no local do templo de Jerusalém. Muito bem. No século 7 depois de Cristo, os árabes construíram sobre esse local a sua grande mesquita. Vamos agora a outro monte, o Monte Calvário. Esse monte é muito famoso, quem nunca ouviu falar em Calvário? Calvário, lugar onde Jesus foi crucificado, fica fora do portão de Jerusalém. Veja um pouco as imagens dele. Por que o Calvário é chamado lugar da caveira? Pelo fato de aparentar uma grande caveira num dos seus lados. Você pode ver aí, dá para perceber como uma grande caveira na encosta desse monte. Aí Jesus e os outros ladrões foram crucificados. Esse monte, vamos ler o que está em Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. Outro monte do qual lhes queremos falar é o Monte das Oliveiras. Esse monte está situado a oriente da cidade de Jerusalém e separado do Monte Moriá pelo Vale de Cedron. Nós já falamos sobre o Vale de Cedron, que faz a separação, a divisa entre os dois montes. Ele está neste vale, tem o ribeiro do Cedron. De um lado você vê a encosta da antiga cidade de Jerusalém, ou Monte Sião, e do outro lado a encosta do Monte das Oliveiras. É muito interessante pensar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o local onde se deu a ascensão de Jesus e onde também ele chorou sobre Jerusalém. Aliás, não foi só ele que chorou aí. Nós vamos ver que Davi chorou sobre este monte. Vamos ver 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, que diz assim: E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta,
e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Por que é que Davi chorava ao subir o Monte das Oliveiras? Chorava por causa da revolta do seu filho Absalão. Mas não é só Davi que chora sobre esse monte. Jesus aí também chora quando estava no Getsemane. O Getsemane está aí no Monte das Oliveiras. Foi o local onde ele chorou e derramou lágrimas, ou gotas do seu suor, saíam gotas de sangue. Lembram desta narrativa bíblica? Tudo aconteceu também aí no Monte das Oliveiras. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 12, nós temos uma promessa dada pelos anjos que falaram com os discípulos por ocasião da ascensão de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 1, versículos 9 a 12. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Acabamos de ler, portanto, uma promessa bíblica a respeito do retorno de Jesus, e essa promessa foi feita pelos anjos aos discípulos que viam Jesus sendo assunto aos céus desde o Monte das Oliveiras. Agora, um dia o Messias voltará e porá os seus pés sobre esse monte, e ele se fenderá. Do monte o Messias partirá para a cidade de Jerusalém, onde exibirá o sinal dos cravos, provando ter sido aquele que um dia passou por aquela cidade e foi rejeitado por ela. Vamos à leitura de Zacarias capítulo 14, versículo 4, e depois nós vamos ler também mesmo capítulo, mesmo livro de Zacarias, mas o capítulo anterior, o capítulo de número 13 e o versículo 6. Vamos à leitura desta porção das Sagradas Escrituras. Zacarias 14, 4 diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Veja o que vai acontecer. Olhe para o monte, veja essas imagens. Jesus pisa nesse local, o monte se fende e haverá uma transformação geológica. Nós já vimos em outra aula que haverá uma transformação geológica no Mar Morto. As águas vão ser saradas, o mar vai ter abundância de peixes, à sua volta, em vez de excesso de salinidade e excesso de sal, vai haver árvores frutíferas e frondosas. A mesma coisa vai acontecer aqui, quando Jesus pisar o Monte das Oliveiras, o mesmo local de onde ele saiu e foi assunto aos céus, o monte vai se fender. Agora, um outro fato interessante vai acontecer aí. Quando Jesus pisar o monte, e o monte se fender, ele vai descer essa colina, passar pelo ribeiro de Cedron, e ele vai subir. Você pode ver aí nessa imagem, ele sobe essa outra colina que é a encosta da cidade antiga de Jerusalém. Veja que a cidade é murada, e existem esses arcos aí de um antigo portão que foi fechado pelos árabes, foi fechado de pedra. Você observa que ao pé desta porta existem tumbas, há um cemitério. Olhe do lado de lá um cemitério, veja do lado de cá outro cemitério. Você não vê neste cemitério aqui do Monte das Oliveiras, você não vê aqueles faustos suntuosos, você vê túmulos simples,
E também não vê flores, vê pedras. Por que pedras? Por causa desta passagem bíblica que nós acabamos de ler. Essas pedras sugerem a ressurreição. É um ato simbólico dos judeus. Eles põem pedra porque eles, com isso, estão testificando da sua fé na ressurreição. Mas o outro túmulo que está do lado de lá, junto à porta que foi fechada, é o túmulo dos árabes, dos palestinos. Por que eles puseram seu túmulo lá? A diferença do túmulo de lá para o túmulo de cá é que no túmulo de cá, esses mortos judeus esperam ser os primeiros a ressuscitar no instante em que o Messias puser os seus pés no Monte das Oliveiras. E os túmulos do lado de lá, que estão juntos à muralha da cidade, principalmente junto à porta fechada, são túmulos que os árabes puseram na tentativa de impedir o Messias de adentrar a cidade por aquela porta. Você acha? Ele vem dos céus, ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte se fende, todos creem nisso, mas temendo que ele adentre a cidade por aquela porta, eles fecham a porta. Ora, o Messias tem poder miraculoso para fender um monte com seus pés, mas não tem poder para atravessar uma porta daquela. E por que os túmulos? Porque eles sabem que os judeus, embora eles não se deem bem com os judeus respeitam os seus mortos. E eles sabem também que o Messias, por ser um ungido de Deus que vem para os judeus, há de respeitar os mortos e com isso não pisará sobre aquelas tumbas ou aqueles sepulcros. Ora, nada vai impedir o Messias de cumprir o seu intento, nada vai impedi-lo de fazer a obra. Agora, querem ver uma outra coisa interessante nesse dia? Está no capítulo 13, versículo 6. Veja aí o que vai acontecer. Naquele dia, o Messias vai exibir as suas mãos, vai mostrar os sinais dos cravos, e o texto sagrado de 13:6 de Zacarias nos diz: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Qual é o contexto de que está tratando aqui o profeta Zacarias? O contexto trata da vinda do Messias, que vai pisar o Monte das Oliveiras, que vai adentrar a cidade e que vai exibir as suas mãos. Eu pergunto uma coisa: por que o Messias tem nas suas mãos sinal de chagas? Porque ele ainda mantém essas cicatrizes nas suas mãos? É porque era ele, não era? Aquele que nós conhecemos, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Como negar que o Messias fosse Jesus? Muito bem. Nós vamos ver agora uma outra montanha ou monte que é conhecido como colina ressecada, é o Monte Sião. Ela é colina ressecada pelo sol. No Salmo 48, versículo 2, nós lemos que Sião é a alegria de toda a terra. Temos até um cântico que diz a alegria de toda a terra, não é isso? Ele é também conhecido como o Monte da Santidade do Senhor, exatamente porque é sobre o Monte Sião que está erigido, ou que estava, no caso, erigido o templo do Senhor. Joel, capítulo 3, versículo 17, o chama de Monte da Santidade do Senhor. É também o local do antigo palácio do rei Davi, como se lê em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Sião é também o monte sobre o qual a cidade antiga de Jerusalém foi construída. Agora, além desses montes que nós citamos até agora, vamos repassar. Nós falamos do Monte Líbano, nós falamos do Monte Hermon, falamos do Monte Tabor, falamos do Monte Ebal, falamos de Gerizim, falamos de Efraim, falamos de Moriá, falamos do Calvário, falamos do Monte das Oliveiras, falamos finalmente do Monte Sião.
Todos esses montes faziam parte, ou fazem parte, digo, das elevações ocidentais de Israel. Vamos agora falar das elevações da parte oriental, chamadas de elevações de Abarim, que quer dizer elevações do outro lado. O lado oriental é o lado que está do outro lado do Rio Jordão. Vamos começar com Bazã, a 1848 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto dos limites na parte leste. Ele é citado no Salmo 68, versículo 15. Há também o monte de Gileade. Gileade foi o lugar onde Jacó e Labão fizeram o seu pacto, como nós podemos ler em Gênesis capítulo 31, versículo 25. Há um outro monte naquela região, que é o Monte Pisga. Foi dali do Pisga que Moisés avistou a terra prometida. Dista para o oeste de Nebo aproximadamente 3 quilômetros. Isso está lá em Números capítulo 21, versículo 20, também capítulo 23, versículo 14, Deuteronômio 34. Foi nesse monte que Moisés subiu, avistou a terra. Ele queria, falamos ainda há pouco, que Moisés desejava ver a terra. Lembra quando nós falamos no início da aula que ele desejava ver as montanhas do Líbano? Ele queria, mas não lhe foi permitido. Ele apenas avistou a terra de lá. Ele pôde ver uma boa parte, ele pôde ver até o outro mar. Ele conseguiu ter uma visão ampla deste local. E foi aí que ele encerrou a sua vida. Foi o lugar onde morreu e também foi sepultado. Vamos ver Deuteronômio capítulo 32, versículo 49. Sobe ao monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Vamos ver os outros versículos subsequentes. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Nós lemos do 49 até o 52. Bem, que coisa. Deus diz uma pessoa assim, olha, você sobe aí nesse monte, aí você não vai passar, daí você vai morrer. Sobe para nunca mais voltar. Se Moisés não estivesse convicto da sua salvação, de que dali o Senhor estaria levando para um lugar melhor, seria realmente muito difícil para ele, hein? Mas Deus também explica a razão, porque ele vai morrer. Porque quando ele tinha que falar a rocha, ele feriu a rocha, lá em Cádiz, lembram disso? Cádiz Barneia. Por esta razão, então, ele não pôde entrar na terra. Mas o Senhor disse, daqui do monte, você vai poder, quando muito, avistar a terra. E foi o que aconteceu. Ele apenas pôde avistar a terra e morreu ali, e ali foi sepultado. E diz o texto, nós temos uma leitura também aqui no capítulo 34, versículo 1, que diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último. Que mar último é esse? Ele pôde ver, além do mar morto, ele pôde ver até o mar, que é o mar Mediterrâneo. Olha, uma distância de mais de 90 quilômetros dali. Ele pôde ver, daquela altura o Senhor permitiu que ele visse. E também, dá para, se nós continuarmos a ler aqui, o versículo 3 em diante, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse do Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá
não passarás. Versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Muito bem. Ali no Monte Nebo, então, deu-se a morte de Moisés, mas a sua experiência de ter avistado a terra na sua mais ampla dimensão, claro, evidentemente por um milagre de Deus. A outra montanha que queremos lhes falar é a montanha ou Monte Abarim. As montanhas de Moabe, onde Balaão abençoou Israel, lembram disso? Aquela narrativa de Números capítulo 33, versículos 47 e 48, estão ali, nas montanhas de Abarim. A não ser por essa passagem bíblica, ela não é assim tão famosa. Agora nós temos algumas elevações que estão fora dos limites de Israel. Por exemplo, o Monte Ararat. Veja aí no mapa a montanha do Ararat, ou Cordilheira do Ararat, porque é uma cordilheira que vai ali na Armênia, aproximadamente 5.247 metros de altitude. Foi o local onde repousou a Arca de Noé. Vamos ver isto? Gênesis capítulo 8, versículo 4. A Arca de Noé, imaginem isso. Como é que poderia ter parado numa montanha tão alta? É porque o dilúvio realmente cobriu a terra, assim está escrito. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Ora, é impressionante que há documentários de provas de que a Arca de Noé realmente se encontra ainda aí. Há documentários, há filmes, há fotos. Essas descobertas vêm sendo feitas já desde tempos remotos, de pessoas que moram na região, e quando a cada 7 anos há um derretimento das geleiras, e é um derretimento mais intenso, então uma boa parte da geleira derrete, e há testemunhos oculares de pessoas dessa região, principalmente pastores de gado, de ovelhas, de cabritos, que em subindo na montanha do Ararat, viu aquele monstro construído de madeira em forma de um barco naquela altitude. Nós temos também ainda outros relatos, como por exemplo feito por um piloto americano que sobrevoava aquela região, e ele fotografou, mas quando chegou na Armênia, a Armênia ainda estava sob o poder, sob o domínio comunista. Ele, pelo fato de ter comunicado pelo rádio aos Estados Unidos que havia visto a Arca de Noé e fotografado, quando ele chega na Armênia, havia vazado pelo rádio a sua informação, evidentemente, ele é preso e é tomada dele a câmera fotográfica com o filme. Mas lá na NASA fizeram experiências e pesquisas e conseguiram avistar pelo satélite. Você pode ver essas imagens que vão ilustrando a minha fala. Veja essas imagens aí que mostram realmente. Uma parte da arca quebrou e caiu, está a 200 metros abaixo de onde repousa a parte grande, na montanha do Ararat, onde, segundo o relato bíblico, a Arca de Noé pousou. Nós temos ainda, dentro das elevações fora dos limites de Israel, o Monte Sinai, que é também conhecido como Monte Horebe. É uma cordilheira, são montes altos. Na verdade, o Monte Sinai mesmo, onde Moisés teria recebido as tábuas da lei, está atrás do Monte Horebe, o local onde Moisés teve um encontro com Deus, e o Senhor disse para ele tirar as alparcas dos pés, e ali ele via a sarça ardendo, e o Senhor falou com ele, fez-lhe o chamado para que libertasse o seu povo da terra do Egito. Sinai deriva de Sin, que quer dizer Deus lua, e outros traduzem por fendido ou rachado. Esse monte na Arábia, está localizado na Arábia, onde foi dada a lei do Senhor, conforme a narrativa de Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 11. Então foi lá no Monte Sinai que Moisés recebeu de Deus toda a instrução que regeria o seu povo por todo o tempo da sua existência. Nós temos depois do Monte Sinai o Monte Or, que está a 1.329 metros acima do nível do mar. Ele está em Edom, onde morreu Arão.
Isso está em Números capítulo 20, versículos 22 a 28. Veja aí o túmulo de Arão. Bem, supõe-se que seja o túmulo de Arão. Nós estivemos nesse lugar aí. Ele está nesse Monte Hor, que é um monte pequeno, ao lado do Monte Sinai. Aí está a suposta tumba de Arão. Depois nós temos também o Monte Seir. Era a possessão de Saul em Edom, a possessão de Esaú lá em Edom. Está registrado em Gênesis 14:6, Gênesis 36:6, Deuteronômio 2, de 1 a 5. E finalmente o Monte Tauro. O Monte Tauro tem uma altitude de 3.070 metros, variando em 3.077 a 3.692 metros de altitude. Na parte meridional, que é a parte sul, da Ásia Menor, ele está situado ali. E a cordilheira, essa cordilheira chamada Monte Tauro, porque na verdade não é um monte único, é uma cordilheira, são vários montes em sequência, foi atravessada por Paulo e Barnabé em uma de suas viagens missionárias. Com isso, hoje, nós completamos a nossa aula falando dos montes. Falamos inicialmente dos montes da parte ocidental e depois os montes da parte oriental, citando Bazã, Gileade, Pisga, Nebo, Abarim, Ararat, Monte Sinai, que é também Horebe, Hor, Seir, Tauro, que é o último monte narrado ou citado na nossa aula de hoje. Querendo Deus, estaremos na próxima aula, que é de número 6, falando sobre as planícies. Hoje falamos das elevações dos montes. Na próxima aula estaremos falando sobre as planícies da Cisjordânia, ou seja, o lado ocidental de Israel. Faça suas leituras, não deixe de ler também os textos bíblicos paralelos, aproveite ao máximo essa aula e que Deus abençoe sua vida, se Deus quiser, até a semana que vem.